eu queria perguntar primeiro qual a diferença entre alguém que é financeiramente rico e alguém que é financeiramente pobre. Qual a diferença? Bom, primeiramente, boa noite. Obrigado pela pergunta. Existem várias diferenças, mas eu diria que a primeira é que alguém que é financeiramente rico é um proprietário, não um consumidor. Ele também é um consumidor, mas quando alguém é pobre, ele é um consumidor. Tudo que ela faz é pegar. Eu sempre digo para as pessoas que todos nós somos operadores financeiros. Elas dizem, eu não sou um operador financeiro. Sim, você é. Você troca tempo por dinheiro. E essa é a pior troca que pode fazer em sua vida. Alguém que é rico fez do dinheiro seu escravo, não é mais escravo do dinheiro. Então a primeira coisa a fazer é descobrir uma maneira de se tornar um proprietário. Eu sou Leandro Baltazar e este é mais um podcast de negócios. E a maneira de fazer isso da maneira mais simples, até ensinei isso muitos anos atrás, quando comprei meu primeiro Bitcoin, e muitos duvidaram e zombaram de mim na época. Bom, eu tive muita sorte. Naquele ano estava R$3.000, eu peguei um grande boom, não é mesmo? Preciso decidir uma porcentagem de dinheiro que você vai manter para sempre. Você não vai dar a ele para Ferrari ou para qualquer outra pessoa. Você também pode fazer isso, mas existe uma porcentagem dessa renda que nunca pode ser tocada. Vai crescer, se acumular e proporcionar renda para o resto da sua vida. Agora, quando eu estava crescendo, o objetivo de todos era ficar rico o suficiente para não trabalhar. Agora, todos os meus amigos são 10, 15 anos mais velhos que eu e ainda todos eles estão trabalhando mais do que nunca e não precisam trabalhar. Então, a meta é ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar. E então, fazer o que ama e dedicar seu tempo e energia a isso. Mas você precisa tomar essa decisão. A primeira e mais importante decisão é: vou me tornar proprietário de uma empresa comprando ações. Você não quer ter um celular da Apple e não ser proprietário da Apple. Você não quer ser proprietário apenas da Apple, porque qualquer empresa pode ter altos e baixos. Você quer possuir o índice. Você quer ter uma variedade com diversificação suficiente. E eu já ensinei pessoas que me disseram que não tinham dinheiro, que não conseguiam economizar nada, sabe? É muito fácil quando não se ganha impulso. Existe um projeto de pesquisa que fiz com um senhor que foi indicado para o Prêmio Nobel de Finanças Comportamentais. E o que ele fez foi dizer que se você conseguir, o ideal é que você economize 15%. Mas se conseguir economizar até 3%, porque qualquer pessoa pode fazer isso, eles pegaram um grupo de trabalhadores e operários do Centro-Oeste e disseram, vamos forçar eles a economizar 3%. Mas todo mundo pode fazer dieta amanhã. Todo mundo pode economizar dinheiro amanhã, não é? Então sua ferramenta é essa. Tudo bem, você não vai economizar o hoje, você vai economizar amanhã. Bom, vamos fazer os 13,5%. Mas depois você vai até o seu chefe e fala, da próxima vez que eu receber um aumento, os primeiros 5% vão para a minha conta poupança, para a minha conta de investimento. Então toda vez que receber um aumento, você fará isso. Bem, em 14 anos, a pessoa média estava economizando 15%. Os 40% mais ricos estavam economizando 20%. Agora eu vou explicar. Quando tenta explicar a capitalização para as pessoas, todos entendem intelectualmente. Mas quando eu pergunto para as pessoas mais ricas o que a maioria dos investidores não está fazendo, todos eles dizem que não estão aproveitando o poder da capitalização. Então, se você estiver em uma situação em que, por exemplo, vamos pegar o seu, você tem R$100.000 que economizou, você tem 35 anos de idade. Você coloca esse dinheiro no mercado e simplesmente deixa ele lá. Se você deixar ele no mercado com apenas 1% em taxas na aposentadoria, 35 anos depois, você vai ter 762 mil desses 100 mil e nunca acrescentou um centavo. Mas se você pagar 3% em taxas, que é a média que as pessoas pagam, quando perguntam, elas nunca sabem, mas dizem que é 1%, porque quando você ouve falar em taxas, digamos, uma taxa de fundo mútuo, você sempre ouve 1%. Esse é o índice de despesas. Existem outras 17 taxas, então cada 1% que você paga mais, 1% é a média. Mas se você pagar 2% ou 3% e o fundo mútuo média é de 3,12%, parece que não é nada, é 1% ou 2%. Mas cada 1% que você paga mais devido à composição significa que você perde uma década de renda. Então a pessoa que paga 1% tem 762 mil, a pessoa que pagou 3% tem 452 mil e possui as mesmas ações, são apenas taxas. Enquanto combinamos nossos juros, também combinamos as taxas. Então, se você puder economizar 3% e aumentar para 5%, 10%, 15% ou 20%, ou começar com 10% ou 15% e eventualmente chegar a 20%,
O melhor exemplo que posso dar aos espectadores é o de um senhor que trabalhava no UPS e que literalmente nunca ganhou mais de 15 mil dólares por ano. E quando se aposentou, tinha 70 milhões de dólares. Ele ganhou 35 milhões enquanto estava vivo e o motivo foi o seguinte: um amigo dele chamou ele de lado e disse: "Olha, vou te deixar rico." Ele disse: "Eu nunca vou ser rico. Eu ganho 14 mil dólares por ano." Ele disse: "Eu vou te deixar rico e vou fazer isso adicionando um imposto de 20% ao seu negócio." E então ele disse: "Eu ganho 14 mil dólares por ano, eu não posso viver com 20% a menos." E o amigo dele respondeu: "Se o taxade dissesse para pagar 20% de imposto, você gritaria, mas pagaria. Mas nós vamos pagar para você." E esses 20% compostos geraram 70 milhões de dólares. Então, para as pessoas que estão em casa nesse momento, quanto mais cedo começar, melhor vai ser, porque os juros compostos fazem isso. Eu tenho um exemplo de um cara que começa aos 19 anos. Você separa R$ 300 por mês. Ele parou com 27 anos. Ele fez isso durante 8 anos. Ele só investiu. Acho que foi R$ 35 mil, mas vai se tornar 1 milhão se ele estiver no mercado. Quando ele completar 65 anos, ele parou aos 28. Ele tem um melhor amigo que começou aos 28 anos. Investiu a vida inteira. Investiu R$ 180 mil. E no final, tinha menos dinheiro. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser para você. Cara, tem tanta coisa que eu quero te perguntar, tanta coisa para te perguntar. Então, tem uma maneira de ser financeiramente independente apenas dizendo vou ganhar mais todo ano, em vez de vou investir todo ano? É possível fazer isso sem investir? Ou é preciso investir? E quando você fala operar no mercado, tá falando investir em ações? O que a maioria das pessoas faz é ir para um fundo mútuo. E isso parece ilógico, né? A pessoa fala: "Não sou boa nisso. Essa não é minha habilidade." Então você vai para um profissional que administra um fundo mútuo. E o que ele faz é calcular uma série de investimentos a serem feitos, colocam isso no fundo e fazem isso para você. E você pensa: "Nossa, eles são mais espertos do que eu." Você supõe isso, mas a verdade é que eles cobram tanto que, mesmo que tivesse uma vantagem, acabariam perdendo ela. Eu quero explicar para as pessoas que não entendem de investimentos em ações, que a melhor época de ganhar dinheiro com ações é na época de crise. A crise, ela é ruim para muita gente, mas há muita gente que ganha muito dinheiro com ela. Os milionários se aproveitam na hora da crise, quando todas as ações despencam, para investir muito dinheiro. Eu vou te dar um exemplo disso. Aquela época na Mariana, na barragem do Rio Doce, lá em Mariana, quando despencou a barragem, as ações da Vale caíram pela metade. Eu entrei e comprei muitas ações, de muita gente que ficou apavorado porque as ações estavam despencando. Por isso que eu falo que nós não devemos nos apavorar quando uma ação despenca. E quando eu comprei, depois de alguns anos, assim que a Vale começou a indenizar todo mundo, as ações começaram a normalizar e voltar ao patamar que estava antigamente. Então quem comprou na época de crise várias ações, depois de 1 ou 2 anos, se deu muito bem. Ele multiplicou totalmente o seu dinheiro. Então, na época de crise é muito bom de ganhar dinheiro com ações. Vou dar um exemplo agora. As ações do Banco do Brasil já chegou a bater R$ 48 e hoje ela custa R$ 22 e esteve 18 meses passados. Quem comprou muitas ações tem certeza que vai se dar muito bem, porque depois que passar esse desgoverno do Lula, esse governo sem vergonha, com certeza as ações vão voltar ao patamar que era antes. Pegou? Pegou o código? Enfim, acho que já deu de entender que o segredo realmente será investir em algo. Comece. Pode ser com pouco, mas dê seu primeiro passo. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Até a próxima!